Olá, Pedro. Bem-vindo. Pedro, eu sei que também és um homem sensível a causas e a estas pessoas que são inspiradoras, não é? Que realmente que outra abordagem. Às vezes também no teu trabalho com pacientes que tens oncológicos também apetece também muitas vezes dizer, pare, reflita um bocado na sua vida, encara as coisas de uma outra maneira. A alegria é importantíssima para recuperar emocionalmente. Portanto, eu tenho a certeza que fazer rir, de certeza que vai ajudar nas patologias em geral e particularmente neste tipo de quadros clínicos. Já falámos aqui de cancro à luz da medicina chinesa. Uma das coisas que ficou dito é que a parte emocional tem um papel preponderante na cura, na terapêutica, mas também na manifestação da doença. As pessoas deprimidas e tristes têm mais facilidade de desencadear a doença do que as pessoas alegres. Portanto, dar-lhes alegria seguramente contribui para a causa, para o tratamento e para a prevenção. Portanto, obviamente. 100% de acordo, apoio inteiramente e força. Exatamente. Tenho muito sucesso este projeto. Vai ter, certamente, já o está a ter. Por outro lado, quando falamos aqui, agora mudando completamente de prisma, se bem que falamos de alguma infelicidade para quem esteja a viver acne, digamos que o reflexo no espelho não será uma coisa muito agradável, não é? Acne, os malefícios todos que ele tem são, sobretudo, malefícios de natureza emocional. No sentido das pessoas se desagradarem esteticamente, por aparecerem as tais borbulhas desagradáveis. A regra geral aparecem na idade, na puberdade, na fase da transformação, em que as crianças se transformam em adolescentes para depois virem a ser adultos. Há alturas em que passam a ter borbulhas na pele, da face, do rosto, do tronco, de outras partes do corpo. Felizmente não tem outras graves consequências. Exatamente. E também existe depois, de facto, o acne tardio. Há pessoas que têm um acne tardio, que aparece muito mais tarde, e há pessoas que começam o acne na puberdade e que o têm para o resto da vida. Eu já tratei muitos adultos, inclusive alguns na terceira idade, ou seja, a prova de que realmente o problema não passou antes. Portanto, há uma necessidade de o tratar de uma forma fundamental. Muito bem. O que é que acontece com o nosso organismo, para termos Bom, à luz da medicina chinesa? À luz da medicina chinesa, já que a medicina convencional ainda não percebe bem o que é que acontece. Ou seja, já se sabe cientificamente que aparece gordura na pele, que essa gordura entope os poros e que depois a consequência é apenas um facto do poro estar entupido. Como está entupido, não respira, infeta, inflama, dando todo aquele aspecto de pus e de fleimão, de vermelhidão, de rubor. De inflamação, não é? De inflamação, é isso que incomoda. Para a medicina chinesa, nós achamos que há uma espécie de umidade dentro do organismo que se transforma em calor. Isso tem uma participação de 3 órgãos. O fígado, o pulmão são os 2 principais envolvidos neste ato, mas também o baço. Em medicina chinesa achamos que o baço é que pode transformar esta umidade. Ou seja, nós, para ajudarmos a resolver o problema, temos que tratar o fígado, o baço e o pulmão. E ao fazê-lo... Exato, ao fazê-lo vais encontrar esse equilíbrio, porque eu falava há pouco na apresentação de calor tóxico. Calor tóxico, justamente. Esta umidade no organismo transforma-se numa espécie de calor e que depois, tóxico é uma palavra utilizada na medicina chinesa há mais de 2000 anos para este tipo de patologia. E tóxico justamente porque cria uma espécie de intoxicação. É como se o fígado, que é o órgão responsável por eliminar as toxinas, não as conseguisse eliminar todas. E depois uma parte delas sai pela pele. Essas impurezas, não é? Essas impurezas. Aliás, é isso que é engraçado, é que os países e as zonas do mundo onde há mais umidade têm mais acne também. Isso é devido justamente a uma maior dificuldade, como há mais umidade global, há mais dificuldade em eliminar esta umidade excessiva que existe dentro do organismo. Claro, e acaba por ser depois uma consequência que entra num ciclo vicioso. E outra coisa que é engraçada também é que nesses países, empiricamente, as pessoas gostam de picante. E o picante... Também não ajuda. Pode tratar. Pode é o contrário. O picante pode tratar a acne. Nesses países ou também aqui em qualquer lado do mundo. Ou seja, a medicina chinesa, quando receita ervas, há ervas que têm por objetivo tratar a acne. Muitas dessas ervas têm um sabor picante, ou seja, o que elas têm em comum é um efeito diaforético, e as picantes têm esse efeito. Por exemplo, há ervas não picantes que têm um efeito diaforético também, a casca de limão, a menta e aquela que os portugueses usam muito nas selvas, ameijas à bolhão pato. Muito bem. Ou seja, então, só me lembro do nome em chinês, vejam só. Sério? Como é que se chama em português? Bom, é a planta que nós colocamos nas ameijas à bolhão pato. Não é orégano? Não. Ai, incrível. Açafrão, não sei. Chama-se Xiansang. Xiansang. Daqui a um bocadinho já diríamos certamente. Diz-me outra coisa. Estamos a falar também da alimentação. Obviamente que já sabemos que alimentação e exercício físico é algo que naturalmente nos equilibra o organismo. Falaram agora de coentro.
Coentros? Coentros, Cereais? coentros, exatamente. Está certo. Ei, acertámos. Acaba por ser esta ligação também direta da alimentação, obviamente, e à prática também, de que temos no nosso dia-a-dia, nas nossas escolhas alimentares, que vai dificultar ou ajudar à melhoria ou pioria do... Sem dúvida. Aqui, sobretudo, tudo o que for tóxico vai agravar, ou seja, o recurso a substâncias tóxicas por excesso, do género de tomar muitos medicamentos, nomeadamente medicamentos para dormir, por exemplo, agrava a tendência. Embora nestas idades não é muito frequente, mais na acne adulta as pessoas já podem ter tendência a tomar mais medicamentos, as pessoas sofrem de doenças crónicas, etc, etc. Mas o excesso de substâncias tóxicas agrava, ou seja, por exemplo, abusar de alimentos conservados, conservantes, corantes, aditivos, agrava o quadro clínico, mas sobretudo as gorduras animais, no sentido que são difíceis de metabolizar e dão mais trabalho ao fígado nesse sentido. Também os fritos e... Ou seja, uma alimentação equilibrada temos que ter, não é? Mas os ácidos que é uma coisa que já pode, por exemplo, é saudável, laranjas. Contudo, laranjas faz mal à acne em critérios de medicina chinesa. A parte dos citrinos que poderá fazer bem à acne é a folha de laranja e a casca de laranja, mas em chá, nessas circunstâncias, se fizermos tisanas em casa. Portanto, são os ovos, o chocolate e os doces. Neste global, agravam a acne. Aliás, muitos dos meus pacientes já o sabem. Há pacientes meus que sofrem de acne e dizem que comi uma feijoada e no dia a seguir estava pior. Claro. Ou seja, a pessoa já tem essa noção, ou o chocolate, ou etc. Da reação que o organismo tem. O que é que pode fazer bem à acne? Para já, nós falamos as cenouras, as frutas, todos os frutos vermelhos melhoram muito a acne. Afirmo, agora está em Portugal, estamos a cultivar muitos frutos vermelhos, felizmente, para vender para Portugal e para o estrangeiro, ainda bem. Esses frutos vermelhos são muito saudáveis para a acne. Por exemplo, o morango ajuda a acne. Tem uma pequena componente, o morango tem alguma acidez, ou seja, tem que ser morangos muito maduros para fazerem bem sem fazer mal. Exatamente, senão corre-se ali aquele risco. Se for frutos vermelhos, numa perspectiva geral, mas sobretudo vegetais crus, ou seja, há que comer comida com muitas vitaminas e com pouca gordura. Muito bem. Para além da alimentação, o que é certo é que a prática de exercício físico ajuda a tudo, obviamente, à nossa saúde no geral. Na acne em particular. E na acne em particular. O emagrecer também ajuda? O emagrecer também ajuda. Na prática, acontece, se nós virmos no global, o que nós falamos são gorduras e coisas que engordam. Claro. Gorduras e coisas que engordam pioram a acne, porque essa gordura tem que ir para o fígado e tem que ser, e depois o seu próprio metabolismo complica este fenómeno de segregação de gordura pela pele. Claro. Na verdade, o que acontece realmente é um entupimento dos poros por um excesso de gordura e com esse entupimento dos poros tende a piorar. Evidentemente, desentupir os poros também ajuda, ou seja, as pessoas que sofrem deste tipo de problemas devem lavar-se demais, no sentido a... Estar sempre com a limpeza... Permitir com que os poros respirem. Claro que há outras formas de fazer respirar os poros, nomeadamente há tratamentos de limpeza de pele que são bastante recomendáveis. Pedro, também a exposição ao sol, já que estamos a falar de verão. É muito importante, a exposição ao sol ajuda muito na acne. Eu recomendo, inclusive, aos portugueses, que felizmente temos um bom clima, àqueles que podem, que apanhem sol o ano todo. É possível através da varanda. Para quem vive no campo é possível com uma daquelas estufas de agricultura. Claro. Portanto, ou seja, pode-se apanhar, de facto, sol o ano todo. Contudo, há uma recomendação, o sol a mais, aquele sol que seca terrivelmente a pele, melhora no momento, mas daqui a algum tempo vai piorar, porque o organismo tem um fenómeno natural de compensação e começa a fabricar gordura a mais por termos secado demais. Claro. Nesse sentido, também em medicina convencional... Também tem que ser esses cuidados. Pedro, é só porque estamos a terminar, a medicina chinesa também, para além dessas observações, coloca também a acupuntura, as ervas, como dizias há pouco. E a fitoterapia chinesa, sem dúvida. Na prática, o tratamento que nós fazemos para a acne em medicina chinesa é a prática regular de acupuntura e de medicamentos à base de ervas. A maior parte dos casos de acne resolvem com a nossa terapêutica, evitando o recurso a medicamentos de medicina convencional. Claro. Não tenho nada contra a medicina convencional, mas um dos medicamentos utilizados em medicina convencional é muito tóxico para o fígado, logo em critérios de medicina chinesa pode agravar a própria doença e, além disso, tem alguns riscos. É uma substância chamada isotetronina e que está lá escrito na bula que, entre outras coisas, tem um efeito teratogénico. Isso significa exatamente que pode fazer malformações fetais, ou seja, as raparigas que
tomem esse tipo de medicamento têm que ter muito cuidado de não engravidar durante um certo período de tempo, claro, sob o risco de terem crianças com malformações. Muito bem. Temos de ter muita atenção, obviamente, a todas essas questões. Ou seja, se for possível resolver de uma forma natural, melhor. Se não for possível, então que se recorra à medicina. Tanto melhor natural é sempre o mais importante e aquilo que é mais aconselhável. Pedro, foi um prazer receber-te. Um grande beijinho, bom resto de semana. Obrigado. Muito bem. Esta é a forma ideal para conseguir alcançar os seus objetivos, para encontrar este equilíbrio, já que falamos, na sua pele e, sobretudo, na sua vida. Não perca também a segunda parte do nosso programa.